Estamos só esquentando os tamborins aqui, porque, gente, você que tá aí nos ouvindo, você que é o nosso blinker, nosso fanático pela Blink, saiba que em instantes vamos fazer uma hipnose ao vivo aqui no programa. E tem um negócio que vai ser bem legal, porque o Geraldo vai começar contando pra nós. Geraldo, fala aí, o que é hipnose? Hipnose, quando me perguntam o que é hipnose, eu gosto de falar que hipnose nada mais é do que aprendizado ou reaprendizado. Essa é uma definição que eu gosto muito de, sempre que me perguntam, né? Porque a hipnose, ela é um estado natural do ser humano. Como você fala natural, você fala o quê? Tipo, a pessoa, por exemplo, ela tá andando, de repente ela vê sei lá, uma pessoa balançando um relógio, pau, ela fica hipnotizada. É assim que funciona? Não é bem assim, né? A hipnose acontece quando a gente está receptivo a ideias, né? Outra definição é um estado da mente onde nós estamos receptivo a ideias. Quais esses momentos acontecem na nossa vida, naturalmente? Quando você está assistindo um filme, quando você está numa sala de aula, quando você está aprendendo alguma coisa. A Bia agora, ela está prestando atenção ali, ela está hipnotizada. Então, nesse momento que nós estamos receptivos a ideias, é quando a hipnose acontece, tá? Então, dá um exemplo na prática, né? Vamos dizer, no cotidiano, num dia comum. Então, não foi o que foi hipnotizado. O que me hipnotizou? Foi a atenção, alguma coisa que captou a minha atenção. Exatamente. Então, aquela expressão que a gente pega e fala, por exemplo, nossa, eu fui hipnotizado por aquela pessoa que estava, que era linda, maravilhosa, é real. É real, né? É uma forma de hipnose. Eu gosto de falar que a paixão é o tipo mais poderoso de hipnose que eu conheço. Quando nós olhamos para uma pessoa apaixonada, nós conseguimos perceber todos os sinais que a gente percebe numa terapia com hipnose, numa hipnoterapia. Por exemplo, a pessoa, ela tem alucinação negativa. Aquela pessoa alucinação tem negativa? A pessoa pela qual ela está apaixonada tem todos os defeitos. Todo mundo fala, essa pessoa não presta, essa pessoa vai te fazer sofrer, e aquela pessoa, ela não vê esses defeitos. Igual aquele, isso aí parece namoro de criancinha, né? Eu ia falar também, quando a gente tá apaixonado, parece que a pessoa é linda, maravilhosa, e quando desapaixona, você fica, como deixaram? Nenhuma amiga me avisou que era feio, por quê? Exatamente, tem alucinação positiva. Sim. Você começa a ver qualidades na pessoa que só você vê, mais ninguém. Sim. Só você vê. Outra coisa, os sintomas fisiológicos. O coração acelera, né? Tem aquelas borboletas no estômago. A expressão facial muda. Quando você vê uma pessoa apaixonada, você vê o olhar de Dona Florinda, né? Só uma coisa. Brilhando. Você tá querendo dizer, então, que a paixão é uma auto-hipnose? É uma auto-hipnose. Caramba. É o tipo de hipnose mais poderoso que eu conheço. Olha, acho que agora talvez aí a galera esteja querendo fazer alguma pergunta pra gente. Eu vou deixar aqui o telefone para o WhatsApp, para você mandar mensagem, 9127-1027, para você que quer participar e fazer perguntas aqui para mim, pro Geraldo, sobre hipnose. E no caso, Geraldo, fala para mim agora, você é um hipnoterapeuta. Exatamente. Então significa que você usa a hipnose para tratar as pessoas, né? Exatamente. Você trata o quê? O que você trata? Hoje o meu maior foco é tudo que envolve questão emocional, principalmente síndrome do pânico e fobia social. Essa é a minha especialidade. Hoje eu me posiciono como um hipnoterapeuta especialista em trabalhar questões de síndrome do pânico e fobia social. O que é uma fobia social? A fobia social é quando a pessoa, ela se sente extremamente desconfortável diante de situações sociais. Uma apresentação em público, quando ela tem que, às vezes, não consegue sair de casa por questão de o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. E a fobia, diferente do medo, não é aquela pessoa que sente o medo e, apesar do medo, ela vai e faz. A fobia é aquilo que impede a pessoa de ter um comportamento social aceitável, né? Ela acaba se privando de fazer o que precisa ser feito. Isso entra no conceito de fobia. Caramba, e a hipnose, então, serve para tratar, mas trata também outras coisas? Ou você se especializou nisso? Hoje eu me especializo nisso, mas trata qualquer questão que tenha causa de fundo emocional, né? Então, no caso inclusive, doenças psicossomáticas, no caso da fibromialgia, né? Outras questões que já são mais somáticas, a hipnoterapia tem essa capacidade de investigar as causas.
Ó, no caso aqui hoje é o seguinte, a Bia, ela falou pra mim que ela quer furar a orelha, certo? Então, o que a gente quer saber? Se é possível a gente prepará-la para ela anestesiar a própria orelha. Sim. Pra que eu no morro de dia... medo de agulha. Olha Do aí. tipo que eu já fiz escândalo no postinho pra tomar, porque eu tinha que tomar vacina. Putz, filmaram. A única vacina que eu não fiz escândalo pra tomar foi a do Covid. Porque todo mundo deu tanta, graças a Deus, que chegou a vacina que eu fui, pode, moça, vai, com vontade. E foi isso, mas todas as outras vixe, minha mãe ficava, vão pensar que você é louca. Tá vendo? Mas muita gente sofre, né? Por exemplo, medo de agulha é muito comum. É muito comum. Entre outras fobias, né? Que Tirar você sangue também. Não consigo. Isso é uma questão que dá para ser trabalhada com a hipnose. Em algum momento você aprendeu que a agulha é algo muito perigoso para você. E você se comporta de uma forma que às vezes é inaceitável para situação fica doendo em questão, depois. né? Ficava roxo, erravam a minha veia e tinham que furar de novo e de novo. E essas experiências fazem com que você queira evitar isso novamente. Exatamente. Então quer dizer que a hipnose, neste caso aí, vai atuar no fundo emocional. No fundo emocional. Porque possivelmente, aqui não sei se a gente vai fazer isso aqui, né? Porque eu acho que não vai dar, mas possivelmente para investigar isso seria alguma coisa do passado da Bia. Exatamente, né? Sei lá, espetou o dedo às vezes, alguma coisa assim, quando era criança, né? Eu acho que foi de tanto ficar internada doente, tomando soro. Pode ser também. Pode ser. Experiências repetidas vão reforçando, né, essa experiência. E com a hipnose a gente consegue mudar a percepção que você teve nesses eventos. A gente muda a percepção. Às vezes foi uma percepção de dor muito grande, isso ficou armazenado e agora toda vez você tem uma resposta de antipatia a essa situação. Né? Então dá pra fazer isso? Dá pra trabalhar com certeza. Legal. Né? Agora tem que contar um negócio, cara. Tem algumas coisas que você vai ver aí que algumas pessoas têm medo, por exemplo. E eu queria que você esclarecesse. Qual que é o maior perigo da hipnose? Você acha que, por exemplo, a pessoa pode ir e não voltar? Não tem esse perigo de ir, até porque a pessoa não vai para lugar nenhum. Muitas pessoas acham que vão sentar lá na minha poltrona, eu vou estalar o dedo e falar, ó, durma. Ela vai apagar como se tivesse sido dopada, né? Como se tivesse recebido, sei lá, uma anestesia geral. Vai acordar quando tiver tudo terminado, sem fazer a menor ideia do que aconteceu. E eu sempre brinco com os meus clientes, eu faço, se acontecesse isso, não seria hipnoterapia. Existe outro nome para isso. Isso se chama endoscopia. Tá. Então, para ter essa experiência, vai fazer um exame de endoscopia que você apaga quando você acordou. Você acorda na outra salinha lá. Já era. Exatamente. Uma leve dor na garganta, né? Exatamente. Então, na hipnose, a hipnose ela é consciente. Mesmo nos estados mais profundos de hipnose, a pessoa ela está consciente. Uma das coisas que eu gosto de explicar é que a sugestão ela é consciente. Às vezes nós vemos a hipnose nos programas de entretenimento, né? Hipnose de palco. E a impressão que as pessoas têm é que a pessoa recebe a sugestão e ela não lembra daquela sugestão que foi dada. Por exemplo, o pessoal que faz aquela famosa sugestão de comer cebola achando que é maçã. Acha que a pessoa não está ouvindo a sugestão, mas é justamente o contrário. A pessoa ouve a sugestão. E ela aceita a sugestão. Aceita a sugestão. Ela não foi para um outro lugar, aquela sugestão entrou na mente dela e depois ela volta sem saber o que aconteceu. Então a sugestão é consciente. O que é inconsciente? O resultado da sugestão que é inconsciente. A pessoa ela não faz esforço para o fenômeno que foi sugerido acontecer. Ela não faz esforço, aquilo acontece espontaneamente, sem ela fazer esforço. Entendi. Como o Matheus, que esqueceu o nome agora há pouco. Ele ouviu o Copini falando que o nome ia sair da mente, ouviu essa sugestão sendo dada, mas ele não conseguir falar o nome dele, foi espontâneo, ele não fez esforço para o nome não sair da boca dele. Foi inconsciente. Então isso que faz as pessoas achar que a pessoa vai para um lugar e não volta mais. Então não tem perigo, não tem nenhuma notícia registrada. Uma pessoa entrou na hipnose e até hoje ela não voltou. Não, mas tem gente que tem esse medo, né? Tipo assim, então daqui a pouco eu vou no pronto-socorro, 3 dias depois falar, não lembro meu nome, fui hipnotizado, né?
Ou qualquer coisa do tipo, assaltei um banco, assaltei o banco, eu não sei por que eu assaltei o banco. Alguém falou pra mim, que são as fantasias, né? São fantasias. Entre outras coisas. Essas fantasias são incutidas na nossa mente por filmes, né? Por novela, desenho animado, né? Eu lembro até de gibi. Não sei se você lembra dos gibis da Turma da Mônica, do Cascão hipnotizando a Mônica. Então, pra quem tá ouvindo e não sabe o que é o gibi, são as histórias em quadrinhos, né? Você sabe o que é? Sabia que era gibi? Sei! Você sabia que é gibi, Matheus? Calma! Tive já, inclusive da Turma da Mônica. Eu também, cara. Eu sempre tinha. Aliás, o gibi da Turma da Mônica era sempre presente, especialmente na hora de usar o toalete, né? Agora o pessoal esqueceu, não tem mais isso, né? Agora o pessoal só vai pro celular. Pois é. Hoje em dia é mangá, né? A minha filha tem o costume de... O mangá tá muito na moda. E você acha, por exemplo, que o celular pode hipnotizar as pessoas? É uma hipnose pura, né? A pessoa, ela tá ali rolando o feed naquele comportamento automático e ela meio que dissocia da realidade. É um transe hipnótico, é um tipo de transe hipnótico. Esse transe aí eu sempre fico. Né? Às vezes você... Me perco. Você perde Às vezes a eu noção pego do o celular pra fazer alguma coisa, aí rolo o feed sem querer, assim, quando eu vejo já esqueci o que eu ia fazer. Sim, é um tipo de hipnose, né? Porque capta a atenção, né? E aí, a partir dali você percebe que fica mais difícil você sair do foco, porque aquilo te absorve. É mais ou menos a experiência que tem aquelas mulheres que são casadas com homens que são hipnotizados pela TV. Não é? Você conversa com o cara tá olhando pra TV, você não responde. Aí ela faz uma pergunta absurda, tipo, posso tacar fogo no seu cabelo? Ele fala, claro, amor. Né? Tá hipnotizado. Então é a mesma, vamos dizer, em termos de frequência cerebral, dá pra dizer que é a mesma? Em termos de frequência cerebral, sim, né? A atenção, ela tá focada, ela tá presa naquilo ali, e a pessoa meio que tem uma dissociação da realidade, né? Ela meio que fica cega pro que tá acontecendo ao redor, é um hiperfoco. Na verdade, eu vou falar aqui pros nossos ouvintes, né? É justo vocês saberem. Eu tô fazendo essas perguntas todas pro Geraldo, mas tanto o Geraldo quanto eu, a gente trabalha com hipnose há muitos anos, né? Inclusive, já trabalhamos junto, nós vamos contar aqui no programa. Não, vocês não sabem que nós fizemos o maior... escuta isso aqui, Matheus. Nós fizemos um maior show... Ele já tá rindo, não é piada, não. Fizemos um maior show de hipnose que já aconteceu no estado. Exatamente. Verdade. Foi para 2.700 pessoas. Público da Cacemes. Se o pessoal tiver algum ouvinte aí da Cacemes, né? Algum blinker aí da Cacemes que trabalhou na área de enfermagem, nos hospitais, que deve ter bastante gente essa hora por aí, indo para plantão, voltando, vai se lembrar desse evento. Exatamente. Né? Eu, Geraldo... Tem que fazer de novo. Então, a gente morre de vontade de fazer isso. A gente tinha uma equipe, na época, de 6 pessoas, né? 6 a 8 pessoas, para ajudar a fazer a hipnose, porque tem a preparação. Ainda assim nós colocamos 40 pessoas no palco e aí fizemos um monte de coisa legal. Foi bem bacana, legal, o pessoal falou durante muito, ainda fala, né? Em vira e mexe, eu encontro com alguém às vezes na rua, tal, alguma coisa, o pessoal fala. Mas vamos fazer o seguinte, Geraldo, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente vai contar como que rola os bastidores de um show de hipnose. Combinado? Combinado. Volta com terapia de segunda. Eu tava aqui sendo hipnotizada, já sentindo a conexão com o universo. Então, galera, todo mundo tem gente que fala assim: não, hipnose é algo que é pagação de mico, mas você já viu que não. Pode ser uma experiência muito agradável, inclusive utilizada em diversos procedimentos. Em alguns casos, até de exploração de consciência, meditação e por aí vai. Não só terapêuticos, né? Exatamente. Olha, você tem uma ideia? Eu soube uma vez que teve um cara que sofreu uma cirurgia cardíaca, um senhor, 80 e poucos anos, né? Ou 90 anos, sei lá. E ele não podia receber anestesia. Usaram hipnose. 8 horas para submeter o paciente no transe a ponto de ele poder passar por uma cirurgia no coração. Nossa! E sobreviveu à cirurgia. Exatamente. Sem hipnose, isso na França. Isso foi na França. Então, assim, são casos que, lógico, né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer um negócio desses, né? Tem todo um trabalho, porque assim como, por exemplo, uma habilidade de você ler ou uma habilidade mental qualquer, você tem que desenvolver a habilidade de se hipnotizar. Como o Geraldo falou, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, é uma habilidade.
que a gente estava até fazendo aqui nos bastidores é ajudando vocês aí a desenvolver isso. E a gente pode ajudar o Blinker também, né, os nossos ouvintes. Sim. A tá ouvindo, a tá sendo hipnotizado também, né, Geraldo? Você quer fazer uma hipnose pra galera aí? Agora vai ter gente que vai... Você que tá conectado em 102.7, tem alguma dúvida sobre hipnose, alguma sugestão pra gente fazer aqui? Já manda no 991271027. Alguém falou que quero. Vamos lá. O duro de fazer hipnose na rádio é que pode ter pessoas dirigindo. Não, vou fazer uma então que dá pra fazer. Posso fazer? Pode. Essa aqui dá pra fazer dirigindo, dá pra... Se você estiver no banco do passageiro do Uber, também dá, fica tranquilo que você não vai perder seu... Né? Não vai ter perigo, qualquer coisa, o motorista do aplicativo te acorda, tá? Fica tranquilo. Você prefere sem a trilha pra ficar mais concentrado na sua voz? Pode ser, deixa bem baixinho. Aí tá ótimo, olha só, pra quem então tá querendo saber como é que é a sensação de ser hipnotizado, é simples. Imagina que nesse exato momento você tem a possibilidade de abrir a geladeira da sua casa e pegar um limão na geladeira da sua casa. Você já imaginou isso, Bia? Tô imaginando. Então imagina que o limão agora está na sua mão, certo? Certo. Agora imagina que com a outra mão você vai pegar suas unhas e vai cravar na casca do limão e vai arranhar, vai puxar com vontade. E você vai passar as unhas e quanto mais você raspa a casca do limão, mais você começa a sentir entre os seus dedos, entre a unha e a carne, uma grosseirinha. É como se fosse alguma coisa incomodando, sabe? A ponto de você querer tirar, querer lavar a mão. Só que antes de lavar a mão agora, vem a parte da hipnose. Cheira sua mão agora. Legal, né? Olha aí, então, pra quem fez, deve ter experimentado a sensação de sentir cheiro de limão na mão. Você experimentou, Matheus? Não fiz agora. Mas naquela hora eu fiz, eu senti o limão na boca. Sentiu o azedo. Mas aí então, alguns dos nossos ouvintes podem ter experimentado essa sensação, né? Então, diz pra mim, Geraldo, por que isso acontece? O que o cérebro faz pra acontecer um negócio desse? Como é que eu consigo sentir o cheiro do limão? Isso acontece porque, assim, a nossa mente tem a memória do que é o limão, né? Do que é o cheiro do limão. E na hipnose, nada mais nós estamos fazendo que estimulando a imaginação e a memória, né, através da sugestão. Então, se a pessoa está receptiva a essas ideias, ela vai conseguir resgatar a memória do cheiro do limão, vai sentir o cheiro do limão. Então, cada pessoa vai ter sentido o cheiro de um limão diferente. Alguns vai ser o Tahiti, outros o limão rosa, outros vai ser... Cada pessoa vai relatar, então, mais... o conceito, né? Porque vai ser de acordo com a memória, né? O que remete à infância. Remete à infância. Então, por exemplo, quando eu passo... Inclusive é um cuidado que a gente tem que ter, né? Como profissional, né? Na hora que você estiver fazendo hipnose, para não usar, eventualmente, uma expressão que possa gerar uma ambiguidade, né? Exatamente. A pessoa tem que literalmente imaginar aquilo que você quer. Exatamente, né? E a semântica manda muito. E um dos mandamentos, vamos dizer, que a gente tem na hipnose é tomar cuidado justamente com, na terapia, principalmente, que a pessoa ela tá mais receptiva a ideias, a gente chama de sugestionável, usar palavras que podem ser traumáticas. Então a gente sempre evita falar de agulha, de dor, né? Para quem tem dor, por exemplo, sempre que eu vou conduzir uma pessoa com dor crônica, eu sempre falo, a partir de agora nós não vamos mais usar essa palavra para se referir a isso que você tem. A partir de agora nós vamos trabalhar usando a palavra ou incômodo ou desconforto. Mesmo que seja um incômodo muito grande ou um desconforto muito grande, a gente evita a palavra dor, porque só a palavra em si ela já remete à dor. Mas você sabe que teve uma vez, eu vou contar porque, assim, foi muito curioso, né? Teve uma vez que eu fiz uma hipnose no Instituto de Deficientes Visuais, e é de jovens, né? Que tem aqui em Campo Grande. E na época, até foi um convite para trabalhar esse aspecto motivacional, né? Desses jovens, etc. E eu nunca tinha feito uma hipnose com deficiente visual antes. E eu não sabia se eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu falei, vou caprichar no meu discurso, vou caprichar na minha voz, vou caprichar na descrição para a hipnose funcionar bacana, né? E de fato funcionou. Só que, enfim,
essa palestra estava sendo acompanhada, esse workshop, na verdade, estava sendo acompanhado por uma equipe de TV. Aí eu só vi o câmera cutucar minhas costas e mostrar a professora que estava atrás, que teoricamente não estava participando ali, totalmente hipnotizada, só que detalhe, em transe. Ela entrou em transe. Assim, né? Super legal, tal, etc. O que é entrar em transe? Tipo, o que ela estava fazendo, por exemplo? Ela tinha ela demonstra alguns sinais visuais. Por exemplo, o olho começa a fazer uma trepilação, né? Como se fosse aquele REM, né? Aquele Rapid Eye Movement. Só que a pessoa não tá dormindo, ela tá em pé, né? Entendi. Ela por algum momento ela fica mais distante. Então, para você acessar, né? Para ela te ouvir, você tem que ter mais cuidado da forma como você fala, né? Exatamente. Geraldo, fala você, vai, conta aí. Tem pessoas que quando elas entram em hipnose, elas têm um relaxamento muito profundo, né? Então elas acabam relaxando tanto que dependendo de como que ela tá acomodada, ela pode acabar tombando. Isso já aconteceu, isso que o Copini comentou nesse evento, aconteceu comigo. Eu fiz uma primeira consulta com uma cliente que veio o casal, veio a esposa que estava com o problema, que queria ser trabalhado, e o marido como acompanhante. E aí eu lembro que coloquei a mulher na poltrona para fazer uma demonstração de como que é ser hipnotizado. Tô conduzindo ela e tal, e de repente o marido que estava na cadeira, ele tomba, e ele estava também sendo hipnotizado por tabela, vamos dizer assim. Eu tô conduzindo ela, tô focado nela, e ele acabou entrando em hipnose e relaxando muito e caindo da cadeira. Isso aconteceu com a minha cunhada, com a esposa do meu irmão. Também, eu falei, tal, como é que é, não sei o que lá, esse negócio de hipnose, comecei a fazer hipnose e ela tava sentada numa daquelas cadeiras, tipo, de bar, sabe, aqueles bancos mais altos, né? E de repente você vai relaxando, e ela tava nas minhas costas, eu não tava olhando pra ela. Quando eu olhei, só escutei o barulho, cabum, né? A gente recebeu uma pergunta. Vamos lá. Eu não sei se o Geraldo vai conseguir ouvir porque tá sem fone, vamos fazer o teste, eu vou soltar aqui. Olá, Cláudio. É o Cláudio, né? Parabéns pelo seu filho que nasceu, sua filha, não sei. E não é o Cláudio. Ele tá dando parabéns pro Cláudio, que nasceu a filhinha dele. O Cláudio não tá aqui hoje, mas eu repasso o parabéns, tá? Aqui é o Henrique, motorista de AVP. Agora tá indo. Eu gostaria de saber, na questão da hipnose, se ela realmente pode trabalhar, não tô com por exemplo, na questão da ansiedade, da depressão, algo, né, que a gente, como eu posso te dizer, que a gente traz muito, né, sofrimento até hoje. Ele quer saber se a hipnose realmente pode fazer a gente se libertar desse mal, né, dessas lembranças. Quer dizer, na verdade não são lembranças, são coisas que falaram pra gente que, né, de um certo tempo acaba com a mente da gente, entendeu? Meio que isso, eu gostaria que o senhor entendeu, eu agradeço de coração. Ele quer ser hipnotizado e quer saber se vai resolver. E que aí, Geraldo, o que você acha? O que você responde pro Henrique? Então, o que acontece? Quando nós passamos por uma experiência, nós podemos ter 2 comportamentos padrões. O primeiro qual que é? O primeiro é você não querer que isso aconteça. Isso não deve acontecer comigo, né? E aí você acaba reprimindo. Você joga isso pro subconsciente, você reprime. O outro é uma experiência tão boa que você se apega a ela. Você não quer que ela saia da sua mente, você fica lembrando isso. Quando você reprime, isso cria não uma memória como deveria acontecer. Quando você passa por uma experiência sem esses 2 comportamentos, você simplesmente guarda na memória. Mas quando você reprime, essa memória é como se ela tivesse vida. É como se ela tivesse uma vida própria. E na hipnose a gente chama isso de parte. De quê? Parte. É uma parte nossa. Uma parte. É uma memória, só que é uma memória que ela tem emoção associada. E é isso que as pessoas falam, que tem gatilhos que ativam essas memórias. Mas então, na neurolinguística eles chamam de âncora. De âncora também. Seria a mesma coisa. É a mesma coisa, sinônimo, vamos dizer assim. Legal. Então, às vezes a pessoa ela tá vivendo a vida dela e coisas que estão na realidade ativam essa memória que a gente chama de parte. Porque, Geraldo, a gente sabe, né? Por exemplo,
Tem gente que vai ouvir uma música romântica, aquela música sertaneja que você ouvia quando você tinha aquele relacionamento que não acabou tão bem, né? E toda vez que você ouve aquela música, volta aquela emoção. Então, esse é um exemplo. Ou, por exemplo, quando você sente o cheiro daquela comidinha sua favorita, bolinho de chuva. Minha vovó fazia bolinho de chuva, você lembra da sua avó? E aí tem uma emoção atrelada a essa recordação, essa memória. Exatamente. É isso que você está chamando de parte. É uma parte, né? E como que isso entra na questão da hipnose? Na hipnose a gente consegue, porque normalmente essas partes, quando elas brotam no nosso peito, né, no nosso coração no dia a dia, a gente só sente, a gente não sabe o que é. A gente sente uma coisa ruim, mas a gente acaba que fala, eu tô ansioso, eu tô angustiado, eu tô depressivo, eu tô triste, eu tô com raiva. Você simplesmente sente a emoção sem trazer para consciência o que é de fato isso. Na hipnose a gente consegue pegar essa emoção, essa parte e chegar até onde que isso começou. Aí sim a gente vai fazer um trabalho de tirar essa emoção que está associada à memória. Então respondendo pro Henrique, sim, é possível. Tem como. Então, quer dizer, foi uma explicação que talvez algumas pessoas tenham achado complexa, mas não tem problema. Não tem problema. Porque o que o Geraldo está dizendo aqui dá para resolver. Sim. Tirando desconectando a emoção daquela memória. Então, quando você se lembrar, não vai doer mais. Não vai doer mais, né? Olha vai só que simplesmente legal. ser uma memória como qualquer outra, que é neutra, né? A memória em si, ela tem que ser neutra. Metade das músicas sertanejas acabaram de perder o seu potencial. E agora a gente vai pro break, mas na volta a gente continua esse papo sobre hipnose. Se você que tá aí conectado em 102.7, tiver alguma dúvida, outra questão sobre hipnose, quiser saber, manda aí no 991271027. Blink 102. Jota, ela só quer paz. 11:05, voltamos com terapia de segunda, falando sobre hipnose. Nós estamos nesse clima. E hoje ela só quer mais, cara. Tem gente que quer mais hipnose. A gente quer mais hipnose. E a gente terminou o bloco passado falando, bom, enfim, das peripécias, né? Da hipnose. E, bom, a gente já contou que fez show de hipnose para 2.700 pessoas. Cara, vamos contar um pouquinho como é que foi os bastidores desse show? Vamos lá. Conta pra mim, como é que funciona um show desses aí? O que você pode dizer? Então quando as pessoas veem esses shows, né, de apresentação, acham que tudo acontece na hora lá, assim, sem preparação nenhuma. Basta você puxar a pessoa lá pro palco e dar todas as sugestões. Mas não é assim, tem todo um preparo. Como eu tava falando pra Bia agora há pouco, só tem duas coisas que faz a hipnose não acontecer. A primeira é se a pessoa não quiser. Então, se tiver lá na plateia, né, no auditório, alguém que não quer ser hipnotizado, não vai rolar. Por mais que o hipnotista queira hipnotizar, não vai rolar. Então, se a pessoa não quiser, não vai. Então, uma das partes de um show de palco desse é explicar isso, né? Que a pessoa ela não vai ser hipnotizada se não quer. E aí, depois, a segunda parte, a segunda coisa é se a pessoa tem algum medo. Se a pessoa tiver medo de alguma coisa que possa acontecer, ou seja, medo de passar vergonha, passar ridículo, medo de acontecer alguma coisa que ela não queira que aconteça, também não vai acontecer. Então, o medo é a outra coisa que faz a hipnose não acontecer, a sugestão não ser aceita. Então, num show, numa demonstração, a gente sempre faz essa explicação. Primeiro a explicação e depois a seleção, né, para filtrar quais as pessoas, porque todo mundo entra em hipnose. E aí, na seleção, nós vamos pegar as pessoas que entram mais rápido na hipnose. Porque nós não temos, sei lá, 2 horas, 3 horas tempo, né, de apresentação. Então a gente vai fazer um filtro para selecionar as pessoas que querem, depois as pessoas que entram mais rápido e depois as pessoas que estão dispostas a aceitar as sugestões. Então faz esse filtro. E aí depois a gente vai levar para fazer as sugestões que estão no cronograma, né, que a gente pretende fazer lá. No caso você pode contar mais as sugestões que você... Eu lembro que a gente fez várias. A gente estava, inclusive na época, a gente queria associar aos produtos da empresa, né? Então, por exemplo, tinha lá uma campanha de conscientização para o marido sobre a mulher grávida, em que o cara usar uma prótese na barriga, né?
E a prótese na barriga é pro homem, pro marido ter a sensação, a experiência que a mulher tá tendo durante a gestação. E aí o que acontece? A gente não tinha prótese, mas a gente queria causar. Uma prótese na barriga não. Tá. Imagina assim, como se fosse uma pochete. Uma pochete de 20 e poucos quilos, né? Mas mesmo assim, não dá pra saber o que tá acontecendo dentro. Eu sei, mas você sabe como é que é, né? A parte da dor, do enjoo, todas as coisas. Ai, ser homem é tão fácil. Pois é, e esse é o ponto. Quando a gente tava lá fazendo um negócio no palco, aí qual que foi a sugestão? Nós vamos fazer o cara ficar grávido em cima do palco. Agora sim. E aí foi completamente diferente, porque a pessoa que aceitou ser submetida à hipnose começou a ter a sensação de que tinha um feto crescendo na barriga dele, né? Muito rápido, inclusive. Exatamente. Nossa. Tipo Alien, né? Porque era muito rápido, tava crescendo. E foi muito divertido, cara, porque ele ficava. Depois a gente pegou e falou que, chegou no momento de dar luz. Aí começou. Eu queria ter visto essa. Não, essa foi demais. Entre outras, né? E foi divertido, mas o legal é que todo mundo se diverte junto. Mas você sentiu dor na hora de dar luz? Sentiu assim naquelas, né? Aquela dorzinha. Não dava pra chegar nem perto, né? Não dá. E uma outra pessoa lá que a gente convenceu ela de que qual que é o seu prato de comida favorito? Chocolate branco. A gente pegou uma folha de alface, a pessoa comeu a folha de alface. Achando que era chocolate branco, ainda falou uma delícia, falou a marca do chocolate, falou tudo. E isso tudo no palco, hein? Eu tô falando com as 2.700 pessoas assistindo a gente, cara. Foi muito legal. Isso tudo para associar os programas da empresa. No caso, essa questão do alface para associar com um programa de alimentação. Certamente, a campanha para combater a diabetes e coisas do tipo. E assim vai, né? Então foi uma experiência legal pra gente, né, que tava fazendo isso para uma quantidade de pessoas que a gente nunca tinha feito. Já fizemos muitas palestras para algumas centenas de pessoas, né? Agora um show para 2.700 realmente foi a primeira vez e foi muito bacana. A galera elogiou muito, valeu a pena, foi um aprendizado. E depois disso a gente acabou fazendo ainda algumas performances, né? Mas não é nem o foco do Geraldo, que é terapeuta, e nem o meu, né? Que sou psicólogo de performance, né? A gente fazia esse tipo de coisa até como forma de estudar, de aprender, né? E faz muito tempo que eu não faço hipnose desse tipo, viu, Geraldo? Sim, a gente precisa marcar. E assim, é bom porque serve para mostrar como que a nossa mente funciona, para convencer as pessoas, né? Eu gosto muito da hipnose de entretenimento, da hipnose de palco, justamente por causa disso, porque convence, além de convencer, diverte as pessoas. Se a gente souber levar com ética, levar com respeito, é muito divertido sem expor as pessoas ao ridículo, né? Porque muitas pessoas acham que, não, mas um terapeuta não pode fazer hipnose de palco porque está expondo ao ridículo. Se não me engano, fazer apresentação de hipnose de palco é até vetado pelo Código de Ética do Conselho de Psicologia. Eles não recomendam fazer apresentação em palco, porque tem esse mito de que está expondo as pessoas ao ridículo. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma forma de convencer do potencial da mente. Se tiver ética, se tiver respeito e fizer tudo muito bem feito, mesmo algo impressionante. Cara, uma coisa fique bem claro, ninguém faz aquilo que não quer, né? Exatamente. Que essa que é uma das grandes fantasias, né? Você não tem, o hipnólogo não tem um poder sobre a pessoa. Por exemplo, o Matheus não conseguiu ver a Taylor Swift aqui. Exatamente. Não deu certo. Porque ali em algum momento ele ejetou, falou, não rolou. Entendeu? Então, essa é a grande verdade. O botão de pare tá na mão de quem tá sendo hipnotizado. Exatamente. E isso gera uma série de coisas, porque foi a minha virada de chave, que eu também, você acha que eu tinha? Você, não, vou deixar me hipnotizar. Eu falei, nem a pau, porque eu pensava desse jeito aí. Duvido que você me hipnotize, pode vir que você vai ver, você não vai conseguir, minha mente é forte. Entendeu? Como a maior parte das pessoas faz, até eu aprender que, na verdade, é o oposto. A gente tem que aprender a hackear a nossa mente. E quando eu fiz isso, emagreci 20 quilos, comecei a treinar, né? Então, quem já viu uma foto do antes e do depois sabe. Então, a hipnose te ajudou nesse processo? Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então eu me sugestionava o tempo inteiro. Assim, dá uns exemplos que eu quero testar também. Vamos começar, para começo de conversa. Você começa a pensar assim, quem que você é? Você é um atleta?
ou você, no caso, sei lá, né? Não é. Certo? Então você toma uma decisão, você começa a sugestionar. Como é que atleta faz? Como é que atleta come? Como é que atleta anda? Um exemplo, agora não é atleta, é bailarina. Não é bailarina, é modelo. Ou a pessoa que você visualiza no seu futuro. Então, sei lá, Projeto Bia Verão 2025. Eu acho que eu fiz um pouco disso quando eu tava em processo de emagrecimento. Aí, depois eu dei uma relaxada e comecei a ter outros focos na minha vida e acabou que eu engordei 3 quilos depois que eu parei. Porque aí muda a sugestão. A sugestão fica algo do tipo, eu tô sofrendo, eu mereço, é algo que faz bem pra mim. Então muda a narrativa, muda a sugestão. Na verdade, nós estamos nos auto-hipnotizando o tempo inteiro. Sim. O tempo, aquela vozinha que fica na nossa cabeça é uma autossugestão que aquelas historinhas que nós contamos pra nós mesmos são as nossas auto-hipnose. Então, eu sou preguiçoso, aí eu não consigo acordar segunda de manhã pra ir na academia, segunda-feira eu começo a dieta. Isso tudo é uma autossugestão, você tá se sugestionando, é uma sugestão autorrealizável, né? Porque do mesmo se eu jeito... começar a falar que eu vou conseguir acordar, então, 8 horas da manhã, mesmo indo dormir, tipo, às 4, vou acordar muito bem. Vai. É o que eu faço, por exemplo, né? Lembrando que eu saio daqui, verdade, amanhã você sai aqui tô quase no o mesmo Café com horário Blink. que eu. Pois é. E o Café com Blink começa às 6. Eu tenho que acordar bem antes disso. 4, 5? Eu acordo 5. 5. Às 5h40 já tô aqui na rádio. Mas em nenhum momento eu fico pensando, nossa, eu tô mal, tô com sono. Ao contrário, eu falo, cara, hoje o programa vai ser... Inclusive, já vou convidar os nossos ouvintes, os nossos blinkers, que amanhã, às 6 horas, vamos estar falando de um tema exclusivíssimo, tem até entrevista, você não pode perder. Dá Café um spoiler. com Blink. Dá um spoiler pra gente. Cara, agora. o tema de amanhã vai ser relacionado a vizinhos. Nós vamos falar sobre relacionamento com vizinho. Eita. A minha vizinha é maravilhosa, ela até pega a minha correspondência quando eu não tô em casa. Eu tenho vários vizinhos maravilhosos também, quero mandar um abraço pra eles, que tem muitos que estão aqui nos ouvindo. Eu sei disso porque quando eu tô vindo pra rádio eles falam. E Geraldo, conta agora, fala pra nós aí, né? Dentro disso que você aprendeu, dentro que você viveu da hipnose, o que você usa na sua vida? Eu dei um exemplo que eu uso na minha, né? E você, o que você usa na sua vida? Na minha vida, eu uso a autossugestão mesmo o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu tava vindo pra cá, eu tava dando sugestão de que ia rolar tudo bem, que eu ia estar calmo, que eu ia estar tranquilo, né? Eu poderia estar surtando, falando, nossa, eu vou ficar nervoso, vou gaguejar, vou falar um monte de coisa. Eu pude escolher quais sugestão, né? É uma escolha sempre consciente. Então, se eu te der a sugestão que você vai começar a gaguejar agora e você aceitar, você começa a gaguejar. Aí eu começo a gaguejar. Eu começo a gaguejar, né? Mas... Eu sacaneei ele, isso aí, também é piada de... Teve uma vez, eu vou contar essa. Teve uma vez que nós fomos jogar sinuca. Foram 6 caras que fazem hipnose. Aí chegamos lá, foram uma barbearia, inclusive, mandar um abraço da barbearia. Não vou falar o nome pra não fazer propaganda e tal, mas a galera que conhece a gente. E lá tinha uma mesa de sinuca e nós começamos a jogar. E aí, o primeiro, não sei quem foi, alguém mandou a sugestão que toda vez que falasse cheeseburger, a palavra cheeseburger, as pessoas erravam, né? Cara, aí começou uma onda de cheeseburger. Toda vez que você ia bater o taco, cheeseburger. E, cara, todo mundo errava, cara. Você vê? Então, assim, piadas de hipnólogos, né? Piada de hipnólogo, né? Então, até uma dica que eu dou para os ouvintes, né? É se policiar de quais as sugestões que você se dá, né? Eu sou burro, eu não aprendo nada, eu tenho dificuldade, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista, né? Essa crença de que é perfeccionista sempre atrapalha tudo, que gera muita insegurança de você querer ser perfeito. O que seria um exemplo de uma autossugestão que funciona? Ensina as pessoas a fazer uma sugestão dessa de empoderamento aí, vamos lá. As sugestões, elas têm que seguir alguns critérios para ser uma sugestão boa, né? Primeiro, ela tem que ser positiva. Sempre evita o não. Você nunca vai se sugestionar. Eu não sou ansioso. Na neurolinguística o pessoal fala que o nosso cérebro, ele não entende ele entende o não objetivo, mas não entende o não operacional, né? Sim. Por exemplo, não objetivo, não gosto que você faça tal coisa.
O não objetivo, você sabe, a pessoa não gosta que eu faço isso. Exatamente. Mas quando você fala do operacional, você primeiro, por exemplo, não pensa num elefante. Você vai pensar no Você já elefante. Você pensou. primeiro tem que pensar para depois não pensar, você entendeu? Sim. E é nesse lance que a neurolinguística Exatamente. usa essa questão dessa É meio que afirmação. tipo, ai, não vou comer porcaria, pois estou de dieta. É mais do tipo, vou comer Aí o que, bem. que vem na tua cabeça quando você pensa? As porcarias já que você não vai vem- comer. Entendi. É Aí melhor já eu dá vontade. tiro, Já já dá não vontade. falo isso, só penso só na coisa boa. Então, vou comer Exatamente. bem. Então tem que ser positivo. Então, em vez de falar eu não como porcaria, não, eu como comida Eu só saudáveis. como coisas saudáveis. Eu Quando só você como- fala eu só como coisas saudáveis, o que vem na tua cabeça? Mas minha saladinha com arroz e feijão, a proteína que não pode faltar, né? Olha aí, tá vendo? Exatamente. Tem gente que pode até pensar em pizza nessa hora, mas de um jeito ou de outro, é aquela história. O que vem na nossa cabeça, no geral, por exemplo, se eu falo carro, não vem moto na tua cabeça, vem Não, carro. sim. Né? Então, Exatamente. é o que a gente fala. Se eu falo sorvete, é diferente de falar picolé. Né? São formas diferentes que vem à nossa mente, dependendo da palavra que você Ai, não fala. fala sorvete que eu já vi com vontade de começar a tomar sorvete de pistache. Já vem a imagem. Nossa, eu adoro sorvete de pistache. É. Agora, você vê, esse é um negócio de hipnose que é terrível. A gente faz isso com a gente mesmo. Sim. Por exemplo, você começa a imaginar sorvete de pistache. Aí você já começa a imaginar aquele sorvete verdinho. Você começa a imaginar aquelas, Com castanhas. pistachezinho. aquele pistachezinho por cima. Aí você coloca aquela na boca que dá aquela explosão de sabores, o geladinho. E quando você mastiga, né? Como é que é o grão lá? O grão não, como é que fala? A castanha. A castanha do Castanha. pistache. Aquilo desmancha na boca. A porque ganache, eu gosto do ganache de pistache da Estupendo. olha só. Já É fez aquele. Quem sabe eles não patrocinam Ai, nosso programa. Eu queria que patrocinasse. Pior que eu sou a voz da propaganda da Sésamo, do Choco Biscoito. Olha aí. Fazendo propaganda pra isso. Ah, Mas já ó, falei tudo. quem sabe a Dali não faz um sorvete desse Pior pra que a nós, hein? gente. É verdade, a gente tem Dália aqui também, né? Que tá. Eu vou mandar uma mensagem pro Sandro lá da Dali pra fazer um sorvete de pistache, quem sabe. Por favor. Mas de um jeito ou de outro, ó, falamos disso, ninguém tava pensando em sorvete de pistache. Só que agora eu aposto que tem um monte de gente aí falando, caramba, meu, dá uma vontade, né? É só quem não conhece ou quem não gosta que não ficou com vontade. Sim. Exatamente. Nós somos sugestionados o tempo inteiro. Tudo gera sugestão na gente. A gente está sempre evocando essas coisas, né? Então, outro princípio para a sugestão ser boa, né? Positivo. Outra é sempre no presente. Né? Você não fala, eu vou me alimentar bem, porque no futuro ainda não aconteceu. Eu me alimento bem, eu como comidas saudáveis. Então, né? Positivo e no presente. Que nem eu vou para a academia. Eu vou, né? Eu tenho Eu tem que sou. Ou Eu poderia treino, ser, eu faço pegando esse academia. exemplo do Matheus, por exemplo, podia ser algo do tipo. Eu gosto de ir na academia, eu me sinto bem na academia. E você começa a mandar coisas desse tipo Sempre no para que presente. você. Você sabe que, de certa forma, acho que foi uma das coisas que eu fiz, porque de fato eu me sinto muito bem na academia, né? Mas não foi sempre assim. Isso é coisa de alguns anos Eu pra também. cá. Né? E eu gosto mesmo, sinto falta quando eu não vou, cara. É impressionante. Nossa, eu odiava. Tipo, ai, que academia, que saco. Não aguento mais, quero ir embora logo. Aí hoje em dia eu já tive uma relação melhor. Mas hoje em dia eu tô tentando voltar pra relação boa que eu tinha antes. Outra coisa Bom. é evitar a palavra tentar. Já tô pegando Isso, todas as dicas. Vou eu começar a ensino anotar. isso na minha consulta, porque o tentar, ele não é uma ação possível. Tentar não é uma ação que você possa realizar. Ou você faz, ou você não faz. Mas eu tento. Tentar, então, por exemplo, tanto é que Às vezes eu consigo, às vezes não. que é o Tentar é quando eu não sei se eu vou conseguir. O tentar não é uma ação possível. Tanto é que na linguagem religiosa, você não pode ser condenada por uma tentação. Você pode ser tentada a sua Sério? vida inteira, mas você não pode ser condenada por isso. Por quê? Não houve a ação A tentação vem de tentar. de tentar. De tentar alguma coisa. Tentar alguma coisa, né? E Então, a tentação, mas explica. você pode sentir o desejo, a vontade, ser tentado com isso, mas se você não Não tem a ação executa, de não fazer. tem a ação de fazer, você não é Interessante. culpado por isso. Eu já tinha pensado, quando você falou no primeiro momento, eu já tinha pensado, né? Imaginado que, por exemplo, quando você fala tentar, você já está admitindo a possibilidade de falhar. E essa já é algo que já pode fazer a tua sugestão se falha. Justamente, na hipnose, né, a gente tem esse princípio de que tentar é sinônimo de falhar. Tentar já é um não, então. Tentar já é um não. Se alguém Já falar, significa- vamos em tal lugar, tal dia, e eu falar, vou tentar ir.
É porque eu não quero ir. Tanto é que na sugestão hipnótica, sempre que você quer que uma pessoa não execute alguma coisa ou não faça alguma coisa, você fala para ela, tenta fazer isso. É igual, por exemplo, quando a gente dá a sugestão para a pessoa esquecer o nome. Tenta lembrar o seu nome. Você já está sugestionando que ela não vai lembrar. Ela vai conseguir. Então, interessante. Evitar esse tentar. Você fala, eu vou fazer. Vou fazer. Eu vou fazer. Bom, deixa eu falar uma coisa. Acho que é bom a gente ir para um break, né? Como é que nós estamos aí? Eu ia dar mais 2 minutos, mas dá pra ir agora também. A gente volta mais então, cedo. Vamos pro break então, e aí daqui a pouco a gente volta com mais conversa aqui com o Geraldo Foscacci. Nós vamos contar, nem contei a história ainda, de como ele ficou conhecido entre os amigos como Geraldo o Grego. O Grego, tô ansiosa por essa história. Blink 102 5 Seconds of Summer, Complete Miss 11:35. Estamos de volta com Terapia de Segunda. E hoje nós estamos falando sobre hipnose. E aqui, para quem está sintonizando agora, o Terapia de Segunda é um programa que visa sensibilizar as pessoas e ajudá-las a desmistificar informações sobre psicologia, sobre saúde mental, né? Começar a entender que nós temos um pilar na nossa vida muito importante, chamado pilar emocional, que muitas vezes tira a gente do nosso equilíbrio e que muitas vezes é o responsável pela nossa felicidade e vice-versa, né? Exatamente. E a hipnose é uma ferramenta para entender isso, não é? Exatamente. A hipnose é justamente a ferramenta para trabalhar ali no emocional, no pilar emocional. E fala para mim, Geraldo, por que você começou a trabalhar com isso? Eu comecei a trabalhar com hipnose justamente porque na época, foi em 2011, 2012, a minha esposa ela começou a ter ataques de pânico, né? Eu lembro que ela acordava de madrugada tendo crise de pânico e não conseguiria ficar dentro de casa de jeito nenhum. Eu lembro muito bem. E aí eu sempre ia parar em pronto-socorro. A síndrome de pânico dela, ela não ficava dentro de casa? Não conseguia ficar dentro de casa. Caramba, ela queria sair de casa, então ela começava a ter as crises e aí eu levava ela pro pronto-socorro, né? Pra emergência, achando que tava tendo um ataque do coração, alguma coisa assim. Sempre que nunca dava nada. E eu lembro de um episódio que ela teve uma dessas crises à noite e ela queria ficar no quintal e era uma noite que tava muito frio mesmo. E ela queria ficar no quintal, não queria entrar para dentro de casa porque sentia que o pânico aparecia, né? E aí a gente começou a procurar ajuda, né? Ir pro psiquiatra, a gente foi tratando com um remédio. Eu lembro que ela tomava um remédio que chamava Frontal, uma coisa assim. Frontal, sim. Né? E eu lembro que não estava fazendo efeito, né? Mesmo com remédio pesado, tarja preta, não fazia efeito. E isso foi 1 mês, 2 meses, 8 meses. Eu falei, tem que ter algo mais rápido para ajudar ela a fazer isso. E aí foi como eu comecei a buscar tipos de terapia e acabei me esbarrando com a hipnose. E aí eu lembro que eu estudei, né? E isso me interessou. Falei, cara, pode ser legal. E eu propus para ela fazer hipnoterapia. Eu lembro muito bem que ela falou que ela não ia fazer hipnose porque ela tinha medo de revelar os segredos dela. Ela falou, não, eu não vou fazer, e esse cara vai fazer eu contar meus segredos, não sei o que. Eu falei, mas não tem segredo que você pode contar, não tem problema. E ela um dos mitos que ela tinha, e eu não consegui desfazer esse mito com ela na época, né? Puxa. De que ela ia... que ela não contaria os segredos. Que ela não contaria os segredos dela. E aí, eu lembro que passou. Aí foi 1 ano depois, eu trabalhava numa empresa lá em Jaboticabal, no interior de São Paulo, e a filial do interior de São Paulo, ela fechou. Eu acabei voltando para Campo Grande para trabalhar home office. Isso foi em 2012, coisa que nem existia o home office como a gente conhece hoje depois da pandemia. Então foi um dos pioneiros, vamos dizer assim. E nessa mudança, eu saí de um ambiente super gostoso, né? Um ambiente acolhedor, com conversa, com amizade, brincadeira o tempo todo, para trabalhar sozinho, isolado dentro de casa, né? E aí eu comecei a deprimir e ter crise de pânico toda manhã, que quando eu abria a tampa dos notebook, eu achava que eu ia morrer. Caramba, bicho. E aí eu falei, caramba, né? Agora chegou minha vez de procurar essa tal da hipnoterapia. Bem nessa época,
apareceu um curso de hipnoterapia aqui no Hotel Jandaia, né, do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Eu falei, cara, eu vou tentar entender melhor esse aí. E fiz meu primeiro curso de hipnoterapia, justamente para trabalhar essa questão que eu estava passando. Eu passei por essa síndrome do pânico. Eu senti na pele o que é achar que vai morrer. A vista escurecer, os braços começar a formigar, o coração começar a acelerar, daquela taquicardia. E o engraçado, não sei se algumas pessoas se identificam, parece que às vezes o coração ele dá uma batida muito forte e de repente ele acalma de uma vez. Aí você fala, agora eu morro. Agora eu vou morrer. Eu nunca senti isso daí, não. E aí eu fui, fiz o curso. E aí depois eu procurei um colega de curso para fazer a terapia comigo, né? E me ajudou muito. E quando eu fiz logo depois que eu fiz esse primeiro curso, teve uma colega de turma que tem uma clínica de estética, e tinha uma sala vazia lá. Ela falou, Geraldo, eu não vou atender com hipnoterapia. Eu fiz mais para autoconhecimento. Eu tenho uma sala livre, eu posso indicar as minhas clientes, né, de estética para você fazer hipnose com ela. A gente divide, a gente faz um bem bolado, não cobra a sala de você. E aí eu comecei aos pouquinhos, começando a atender os clientes que ela recomendava. E aí eu fui me desenvolvendo e eu trabalhei parte hipnoterapeuta e parte no emprego antigo, até que eu fui fazendo a migração de carreira, me sentindo seguro para fazer a migração de carreira. Transição, né? Transição de carreira, trabalhava como analista de suporte em informática, trabalhar com computador para trabalhar com gente, com a mente humana. Nossa. Foi uma mudança radical. Sim, eu já falo, nossa, parece que não nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade a gente consegue fazer muita analogia, inclusive, da mente humana com o funcionamento do computador. Isso que é impressionante, a gente consegue fazer essa analogia, né? Você sabe que eu sempre achei que quando eu aprendi a hipnotizar, eu percebi que o ser humano, na verdade, ele, lógico, né, são uma visão sistêmica, né? Mas o processo, né, é que você precisa entender de como funciona a mente das pessoas para conseguir hipnotizar. Sim. E existe um processo. É um passo 1, 2 e 3, vamos colocar, né, para a pessoa entrar em hipnose. Por exemplo, começa com a atenção. Então, estamos aqui falando, de quem está atento já tem uma chance maior de ser hipnotizado do que quem não tá prestando atenção. Concorda? Então por aí começa. Então, conforme você vai captando a atenção, e aí vai a questão das sugestões. E nesse sentido que eu acho que, né, Geraldo, você se deu bem. Sim. Né? Porque você é uma pessoa que já trabalhava os sistemas, né? Exatamente, né? Essa parte processual ajudou muito, né? E a gente faz muita analogia também, né? Da mente, por exemplo, a nossa mente consciente, que é a mente que a gente está agora, a gente considera como se fosse o software, né? Do computador. É analítico, é lógico, é exato, né? É a mente consciente, né? O subconsciente é como se fosse o HD, a memória de longo prazo, que está tudo armazenado. E o cérebro é o hardware, a parte física, né? A gente vai fazendo essas brincadeiras, essa analogia, e a gente consegue explicar como que a mente funciona de uma forma bem didática, bem simples, vamos dizer assim. Chega até a ser simplista, né? Muito legal. Sim, verdade. Então é bem bacana fazer essa analogia, esses paralelos, né? As pessoas conseguem entender como que a mente funciona de uma forma bem básica, vamos dizer assim. E você, Bia, o que você quer? Você sempre quis saber sobre hipnose e nunca teve coragem de perguntar? É porque é uma pergunta polêmica. Não sei se eu... Porque quando você tava começando a falar sobre hipnose, eu até soltei um assim, que nem nas igrejas. Por isso que eu ia falar que é uma pergunta polêmica, porque eu teve uma fase da minha vida, eu cresci na igreja católica. Fiz tudo, catequese, primeira eucaristia, primeira comunhão, tudo. Crisma, enfim, só que a minha mãe é evangélica. E aí teve uma fase da minha vida que eu comecei a ir na igreja evangélica com os meus amiguinhos. Meio no ensino médio, tipo assim, uns 16 anos, 15, 16 anos. E era uma coisa completamente diferente. Tem muito essa coisa de sugestão pra você ver, sentir, deitar no colo de Deus e umas coisas assim, pelo menos na que eu fui, tinha umas coisas assim, as pessoas até caíam no chão, enfim. E eu não conseguia.
Nada, tipo, eu fechava e ficava, Deus, por favor, fala comigo, fala alguma coisa. E não vinha nada, nada. E aí um dia, E aí quando você falou que as coisas que impedem, pode ser duas coisas, né? Ou medo. Ou medo, ou se você não quiser. Ou se eu não quiser. Eu ainda não sei qual das duas coisas era, ou se eram as duas coisas, não sei. Mas me veio na cabeça quando a mulher do pastor veio falar comigo e ela falou assim... Deus disse pra eu falar pra você que ele sabe o que você faz no seu quarto. E aí eu fiquei tipo assim, o que eu faço no meu quarto? Eu fiquei assim, nunca mais eu voltei. Eu falei, tá falando isso pra ela? Esse Deus Por que é que ele sacana. tá falando? Fala pra mim, tá falando na minha cara, tá falando pra pastor, pra mulher do mas pastor. agora... O que eu faço? Eu faço tudo no meu quarto. Porque eu sou uma adolescente, tipo assim, eu passo o dia inteiro lá. Como é que eu vou saber o que é? Eu não sei até hoje o que ela quis dizer com aquilo. Olha, mas Ou uma o que coisa, Deus queria dizer com aquilo. Uma coisa é fato, né? Se imagina você tá lá no nunca seu mais quarto. voltei. Imagina você tá lá de boa, de repente vem uma voz, né? Beatriz, você foi escolhida, Beatriz. Você ia ficar de boa? Não. Você provavelmente ia surtar. Você ia falar, caraca, de onde tá vendo essa voz aí, né? Então, aí eu pensei nessa questão de talvez eu não quisesse. E tanto que depois que ela falou comigo, eu nunca mais voltei, porque eu não queria que Deus falasse nada pra ela. Então, se eu vim aqui, então Deus vai ficar abrindo minhas coisas, vai ficar falando pra ela as coisas, não que quero. Deus fofoqueiro, né? Fofoqueiro, não gostei. Vai falar com nunca mais ela, eu vai voltei. falar com aquela mulher, vai falar comigo. Ela jogou um verde ali, né? Ela jogou um verde pra ver Aí foi se... isso, nunca mais eu voltei. Mas assim, os cultos religiosos têm muito de hipnose, né? Tem muito principalmente na igreja evangélica, eles apelam bastante para as emoções, ativar bastante as emoções através da música, né, toca no coração e vai fazendo praticamente E realmente, quando começa aquela música, começa a dar aquela acelerada. Uma condução hipnótica. Então, não tem nada de errado, né, ter hipnose. A hipnose nada mais é do que um potencializador de algo que já acontece naturalmente. Ou poderia ser morno e a pessoa fazer aquilo sem emoção nenhuma, ou ela pode usar a hipnose para colocar a emoção, colocar a sugestão. E reforçar, por exemplo, a decisão. Reforçar, né? A decisão. Então, vai fazendo. Então, todas as religiões, todos os, né, tem um pouco de hipnose. Eu acredito que para acontecer um estado profundo, é preciso da hipnose dar um empurrãozinho para que isso aconteça. Né? Eu acho que contando como ferramenta, né? Para mim, pelo menos, tem sido muito útil. Sim. Não só comigo mesmo, mas com as pessoas com quem eu atendo. Eu venho usando hipnose desde 2001, pra você ter uma ideia, né? São 23 anos aí. Desde antes de eu nascer. Desde antes de você nascer. 23 anos e assim, é algo que hoje em dia já nem penso mais pra fazer, já é uma ferramenta que eu tô usando o tempo todo, naturalmente, né? E a hipnose, ela sempre esteve presente, né? A hipnose nada mais do que a ciência de observar isso acontecendo e tentar reproduzir de uma forma estruturada, metódica, vamos dizer assim. Então, desde os templos antigos, lá do tempo dos egípcios, já tinha os templos do sono, onde quando a pessoa tinha uma enfermidade, uma doença, ela ia para esse templo do sono para se recuperar, se regenerar e sair de lá, vamos dizer assim, curada. Olha só. Então, a hipnose, ela começou a ser estudada não pela psicologia, mas pela medicina, querendo entender por que essas pessoas, esses curandeiros, esses líderes religiosos, por que eles fazem esses milagres, essas curas? Por que isso acontece? Eu já tive vários papos com médicos sobre hipnose, porque eles querem saber como que acontece, como é que o tálamo, como é que o neocórtex, como é que o sistema límbico ali vai funcionar para que proporcione a hipnose. E aí é uma explicação complexa, né? Sim. Eu confesso para vocês que passa do meu nível de conhecimento, mas o que eu posso dizer é que é um fenômeno que é constatado, qualquer pessoa que quiser submeter consegue, né? E o principal é você saber e coletar os benefícios disso, porque afinal de contas, se você, agora há pouco, por exemplo, que a gente fez a sugestão de sentir o cheiro de limão, né? Se você foi capaz de contar uma história para sua mente, e essa história é de que você conseguiria sentir cheiro de limão na sua mão,
A pergunta que fica é: que história você vai começar a contar pra sua cabeça a partir de hoje? Um outro tipo de hipnose polêmico. Não sei se todo mundo vai lembrar de uma conversa meio picante no celular, no WhatsApp. Você vai estimulando a imaginação da outra pessoa e começa a ter reações fisiológicas ali, né? Sim, e você lendo o que a pessoa está escrevendo. O que a pessoa tá, imagina você assim, imagina eu fazendo isso, imagina eu fazendo assado, e a pessoa começa a entrar na imaginação e o corpo dela responde. Mas a gente falou de gibi, antigamente tinha historinhas. Em vez de ser de imagem, era livrinho erótico, que foi substituído por coisas muito mais sofisticadas, como por exemplo 50 tons de cinza. Sim, né? Que vai ganhar aí que foi apelidado, né? Entre os homens, porque as mulheres chamavam de 50 tons de cinza, os homens chamavam de 50 tons de roxo. Porque você vai ver a história ali, é uma, né? Ah, tá. Mas na cabeça das pessoas é que é a questão, né? A questão, a forma como esse livro entrou na mente de muitas mulheres fez com que ele explodisse como best-seller, né? Sim. Porque ele mexe com a imaginação da mulher que quer ser lá, eu não lembro o nome da personagem, né? E quer viver com o Grey, que é milionário, maravilhoso, não sei o quê, extremamente carente, entendeu? Sim. O sonho de qualquer mulher. Eu não li o livro. Eu assisti o filme, mas eu sei que tem. Parece que ele tinha uma outra mulher que fazia a mesma coisa com ele antes. Tem o filme 2. É que eu não cheguei a assistir o 2 porque eu não gostei do primeiro. Na verdade, eu nem li o livro, nem assisti, porque, né? Depois que eu fiquei no Crepúsculo. Crepúsculo foi de boa. Não, Crepúsculo é uma obra-prima. Não, Crepúsculo é de boa. Diz na época, quando saiu o Crepúsculo era pra adolescente e os 50 tons de cinza era pra adultos, ou melhor, né? Adultas, né? Era voltado pro público feminino. Mas cá entre nós eu gostei do Crepúsculo, fiquei nessa, falei, não vou, né? Depois daquela cena clássica na montanha, que tá o lobisomem, o vampiro e a mulher lá. Sabe dessa, É a cena mais constrangedora de todos. Caramba. Amigo, o Jacob vai lá e tira a camisa, abraça a Bella pra ela sentir menos frio. É essa cena? Essa cena. Porque o vampiro não emite calor. Essa cena. Se fosse eu ia falar, vai passar frio. Você tá brincando comigo. O namorado dela do lado. Você tá doido. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte, lógico, né? São histórias que entram na nossa cabeça e a gente vive isso. E é legal porque nós deixamos que isso acontecesse. Sim. Isso nos proporciona entretenimento, isso nos proporciona diversão, criatividade. Então são as coisas que a hipnose pode trazer como benefício, né? Bom, enfim. Então, Geraldo, estamos concluindo aqui, estamos encerrando o programa. Você gostaria de deixar umas palavras finais aí pra turma? Quem quiser, por exemplo, te contratar como terapeuta, como é que faz? Pode acessar meu Instagram, né? geraldo.foscaches, é meu Instagram. E lá no link da bio vai cair direto no meu WhatsApp. E aí a gente pode estar marcando uma conversa, uma consulta para entender melhor e explicar como que a gente vai poder ajudar com a hipnoterapia. Eu gosto. Puxa vida, e ele falou tudo isso, eu esqueci da história do grego. Verdade. Você quer contar rapidinho? Putz, Geraldo, vamos contar, porque o lance é o seguinte, ó, só pra gente encerrar, né? E matar a curiosidade das pessoas. Constantemente associam hipnose à mágica, não sei se vocês já viram isso, né? E aí fala, o cara faz hipnose porque ele sabe fazer mágica. A gente não sabe fazer mágica. Eu não sei fazer mágica, o Geraldo não sabe fazer mágica. Mas nós começamos a brincar entre nós, né? O pessoal me chama de Copini. E aí ficou Copini, lembra Rodini, né? Que é aquele que é o mágico e tal. Aí o nosso amigo Álvaro era o Álvaro o Grande, né? Porque ele é um cara grande. Diversos. Então a gente foi dando os apelidos pra turma. E aí, na verdade, ficou conhecido como Vavá o Grande, né? Depois agora que ele ouviu o programa, ele me mata, mas essa foi outra. E assim foi com a galera. E o Geraldo, a gente precisava arrumar um apelido pra ele. Pô, Foscaches, né? Não é nome de mágico, Foscaches, né? Aí um belo dia ele solta pra gente que esse sobrenome é um sobrenome grego. Pronto, pegou. Começamos a apresentar ele como Geraldo o Grego. A partir daí, gente, vou falar um negócio, a performance dele de hipnoterapeuta melhorou 200%. Se você Geraldo quiser, Grego. Então, quem quiser desconto lá no consultório do Geraldo, chama ele de Geraldo Grego. O cupom é Geraldo Grego. O cupom é Geraldo para Grego. 10% de